Um corredor de água, dezenas de quilômetros de largura, centenas de navios, energia para continentes inteiros. Pode parecer uma imagem abstrata, quase uma cena de filme, mas não é metáfora. Esse corredor existe, é real, aparece em qualquer mapa mundi. E enquanto você assiste a este vídeo, ele está carregando a energia que mantém fábricas funcionando, aviões decolando, portos operando e cidades inteiras acesas. Esse lugar tem nome e sobrenome: Estreito de Hormuz. Se você olhar para o mapa do Oriente Médio, vai enxergar uma espécie de cotovelo do planeta. De um lado está o Golfo Pérsico, cercado por alguns dos países mais ricos em petróleo do mundo. Do outro lado está o Golfo de Omã, que já faz a conexão com o Mar Aberto. O Estreito de Hormuz é exatamente a passagem estreita que liga esses dois corpos de água e, a partir deles, se conecta ao Oceano Índico e a todas as rotas marítimas que saem dali para o resto do planeta. Pensa num galpão gigantesco, com milhões de produtos lá dentro, todos dependentes de uma única porta para entrar e sair. O Estreito de Hormuz é essa porta. Só que em vez de caixas e pallets, o que passa por ali é energia em escala industrial. Petróleo e gás em volume suficiente para influenciar economias inteiras. Se essa porta enrosca, emperra ou fecha, o mundo sente. E o mais curioso é que, fisicamente, essa porta é pequena. Você cruza de uma margem à outra em poucos minutos de avião, mas o efeito dela se mede em fábricas parando, cidades no escuro e contratos bilionários em risco. Seja bem-vindo ao Estruturas Invisíveis, o canal onde a gente revela como corredores, túneis, dutos, estreitos e passagens discretas mantêm o mundo em pé sem que a maioria das pessoas perceba. Me responde aqui embaixo. Na sua cidade, a gasolina já subiu por causa dessa crise? Comenta o nome da sua cidade e quanto está custando o litro aí, porque eu quero comparar os preços com quem está assistindo de outras regiões. Hoje, o Estreito de Hormuz deixa de ser só um nome que aparece no noticiário de vez em quando e passa a ser tratado como o que ele realmente é. Uma peça de infraestrutura crítica, tão importante para o sistema global de energia quanto uma gigantesca usina ou uma rede elétrica inteira. Guarda essa imagem. Um ponto minúsculo no globo, com poucas dezenas de quilômetros de largura, concentrando navios que carregam a energia necessária para manter países inteiros em funcionamento. A seguir, você vai entender por que esse corredor de água se tornou um dos maiores gargalos de energia do mundo e por que tanta coisa depende dele. Agora que você já localizou o Estreito de Hormuz, é hora de colocar números nessa história. Porque o que transforma esse corredor de água em um gargalo global não é apenas a posição geográfica, é o volume absurdo de energia que passa por ali todos os dias. Em média, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia cruzam esse estreito. Imagina fileiras e mais fileiras de navios-tanque, cada um com centenas de milhares de barris, atravessando o mesmo corredor, dia após dia, ano após ano. Em 24 horas, o que cruza esse ponto é suficiente para abastecer economias inteiras, alimentar milhões de veículos, aviões, navios e usinas. Se você está curtindo descobrir como um único corredor de água consegue influenciar a energia do planeta, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no Estruturas Invisíveis. Para ter uma noção melhor, pensa no comércio mundial de petróleo como um grande fluxo dividido em 5 partes iguais. Aproximadamente 20% desse volume total depende diretamente do Estreito de Hormuz. De cada 5 barris que entram no comércio internacional, um passa por esse corredor de água. Não é um detalhe, não é uma parcela simbólica, é uma fração gigantesca do suprimento de energia que move a economia global. E a história não para no petróleo. Uma fatia importante do gás natural do Catar,
um dos maiores exportadores do planeta, também sai em navios que cruzam o Estreito de Hormuz. Esse gás é transformado em eletricidade, em calor, em processo industrial. Ele acende lâmpadas, alimenta sistemas de ar-condicionado, aquece casas em invernos rigorosos, mantém máquinas pesadas rodando e garante o funcionamento de centros urbanos inteiros em outros continentes. Em muitos lugares, a conta de energia que chega no fim do mês depende silenciosamente desse fluxo passando por um corredor estreito no Oriente Médio. Agora, coloca alguns nomes nessa equação. Países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Irã usam essa passagem como rota de saída principal para o petróleo e o gás que exportam. Cada um deles, por motivos econômicos e políticos diferentes, depende dessa porta de saída para transformar recursos subterrâneos em dinheiro, contratos e influência global. Na prática, várias fontes gigantes de energia convergem para o mesmo funil. E do outro lado, seguradoras, tradings, bancos e governos acompanham cada notícia que possa ameaçar esse fluxo, porque sabem que qualquer instabilidade ali vira volatilidade no mundo inteiro. Quando você junta tudo isso, começa a ficar claro por que a expressão gargalo aparece tanto quando o assunto é o Estreito de Hormuz. Ali não é apenas uma paisagem bonita, nem uma curiosidade geográfica, é um ponto de estrangulamento, um funil por onde passa uma fatia crítica da energia que mantém o mundo em movimento. E esse funil não é uma área aberta onde cada navio escolhe o melhor caminho, mas uma espécie de rodovia de duas pistas, com regras e limites bem definidos. À distância, olhando só o mapa, o Estreito de Hormuz parece um pedaço de mar como qualquer outro, uma faixa de água entre dois litorais, mas na prática ele funciona muito mais como uma rodovia altamente controlada do que como um espaço livre. Os navios não atravessam do jeito que der. Eles seguem regras rígidas, rotas específicas e uma organização pensada para evitar desastre. Imagina pegar esse estreito e ampliar até virar uma planta de engenharia. Em vez de pensar em mar, você pensa em faixas. Existe uma rota definida para a entrada, usada pelos navios que vêm do Oceano Índico em direção ao Golfo Pérsico, aproximando-se dos portos produtores de petróleo e gás. E existe uma rota definida para a saída, usada pelos navios que já estão carregados e vão deixar o Golfo rumo a outros continentes. Essas faixas têm apenas alguns quilômetros de largura. Isso parece muito se você estiver a pé, mas, para navios que medem mais de 300 metros de comprimento, é pouquíssimo espaço. Essas embarcações se comportam como caminhões numa estrada de mão dupla. Há um sentido obrigatório, há distâncias mínimas a serem respeitadas, há velocidade controlada e comunicação constante por rádio entre navios e autoridades marítimas. Um petroleiro não consegue parar de uma hora para outra, não consegue desviar como um carro em uma rua. Cada mudança de rumo precisa ser calculada com antecedência, porque a inércia de uma massa gigantesca de metal e carga é enorme. No meio das rotas de entrada e saída, existe uma zona de separação, uma espécie de faixa neutra que funciona como um canteiro central invisível no mar. Essa área não é usada para tráfego normal. Ela existe para ampliar a margem de segurança e reduzir o risco de colisões frontais. Sair da rota, invadir a zona errada ou perder o alinhamento não é apenas uma infração de trânsito marítimo. É uma ameaça direta à segurança de toda a cadeia. Por trás desse desenho aparentemente simples, existe uma camada de coordenação internacional. Regras de navegação, padrões de comunicação, limites de velocidade e procedimentos de emergência são definidos por acordos e organismos que envolvem vários países ao mesmo tempo. Cada capitão que cruza o Estreito de Hormuz precisa seguir não só as leis de um país específico,
mas um conjunto de normas que tenta manter, ao mesmo tempo, segurança, fluidez e previsibilidade em uma área extremamente sensível. Agora adiciona mais um fator: a profundidade e as condições naturais. Em muitos pontos, o estreito tem áreas rasas ou desafiadoras, o que limita ainda mais os caminhos disponíveis para navios de grande porte. Não é como dirigir em um estacionamento vazio, onde você pode inventar trajeto. É mais parecido com pilotar um avião em um corredor aéreo congestionado, onde cada desvio impacta vários outros voos. Quando você soma espaço reduzido, navios gigantescos, fluxo intenso e regras rigorosas, o Estreito de Hormuz deixa de ser apenas água entre dois países e assume a forma de uma rodovia marítima de duas pistas, sempre cheia, sempre crítica e sempre vulnerável a qualquer interrupção. E é exatamente aí que a situação fica delicada. Porque se essa rodovia fecha, o problema não fica restrito a quem está na fila. Agora, você vai entender o que acontece quando esse corredor trava e por que o impacto se espalha pelo planeta em poucas horas. Depois de enxergar o Estreito de Hormuz como uma rodovia marítima lotada, surge a pergunta que mantém governos, empresas e economistas preocupados: o que acontece se essa rodovia for fechada? O cenário não precisa ser extremo, de fechamento definitivo. Alguns dias de bloqueio, por motivo político, militar ou até por acidente, já seriam suficientes para causar um estrago considerável. O impacto começa em um ponto específico, mas se espalha muito rápido. Grande parte do petróleo e do gás que passa por Hormuz tem como destino países asiáticos que dependem fortemente dessa rota. China, Japão, Índia e Coreia do Sul, entre outros, importam volumes gigantes de energia que saem do Golfo Pérsico. Uma parte importante do que mantém suas indústrias ligadas, seus sistemas de transporte operando e suas cidades funcionando, vem exatamente desses navios que cruzam o estreito. Se essa passagem é bloqueada, mesmo que temporariamente, o mercado global entra em estado de alerta. O preço do petróleo dispara não apenas porque está faltando energia naquele momento, mas porque o risco futuro aumenta. Operadores financeiros passam a rever contratos, empresas de transporte repensam rotas, países consumidores começam a buscar alternativas emergenciais. O simples medo de desabastecimento já é suficiente para empurrar as cotações para cima. Em crises passadas envolvendo gargalos energéticos, o mundo já viu como o humor dos mercados muda em questão de horas. Boatos, ameaças e incidentes localizados são suficientes para mexer com bolsas de valores, moedas, decisões de investimento e políticas públicas. Um estreito distante, que a maioria das pessoas não saberia apontar no mapa, de repente aparece como o ponto de origem de uma alta no preço do combustível no posto da esquina. Essa é a escala do problema. Mas o problema não termina nos gráficos de preço. A energia mais cara começa a se infiltrar em toda a cadeia de produção. Cadeias industriais são afetadas porque o custo de manter fábricas funcionando sobe rapidamente. Algumas reduzem turnos, outras adiam investimentos. E as mais fragilizadas interrompem linhas de produção. Companhias aéreas avaliam rotas menos viáveis, cortam voos e repassam o aumento de custos nas passagens. Empresas de transporte de carga elevam o frete. Esse efeito cascata chega até o consumidor comum. Produtos ficam mais caros, não só porque o petróleo encareceu, mas porque tudo o que depende de transporte e energia é impactado ao mesmo tempo. Desde alimentos até componentes eletrônicos, passando por roupas, remédios e materiais de construção, a conta sobe. Em muitos países, isso se traduz em inflação mais alta, pressão sobre governos e necessidade de medidas emergenciais. No fundo, tudo isso começa em um ponto muito específico do mapa:
um corredor de água com poucas dezenas de quilômetros de largura. Um estreito que, quando funciona bem, quase ninguém lembra que existe. Mas, quando ameaça parar, mostra quanta coisa depende dele. A seguir, você vai entender por que, mesmo com tanta tecnologia, dinheiro e interesse envolvido, o mundo ainda não conseguiu criar uma alternativa que substitua o Estreito de Hormuz em escala equivalente. Diante de tanta sensibilidade, a dúvida é inevitável. Se o Estreito de Hormuz é um ponto tão vulnerável, por que o mundo simplesmente não contorna o problema e cria outra rota? A resposta é desconfortável, porque não é possível, pelo menos no curto e médio prazo, redesenhar completamente a geografia da energia. Dá para aliviar a dependência, reduzir alguns riscos, mas substituir o estreito por algo equivalente é outra história. Uma das alternativas já colocadas em prática são os oleodutos terrestres. Ao invés de depender só de navios que saem pelo Estreito de Hormuz, alguns países construíram dutos que levam o petróleo por terra até outros mares, como o Mar Vermelho ou o Mediterrâneo. Isso permite embarcar parte da produção em portos diferentes, contornando o estreito em algumas situações específicas. Só que cada oleoduto tem limitações físicas claras. Ele foi projetado para uma certa capacidade máxima de fluxo, que não é infinita e que muitas vezes é bem menor do que a demanda total. Quando você compara essa capacidade com os 20 milhões de barris por dia que podem cruzar o Estreito de Hormuz, percebe que mesmo somando vários dutos, ainda fica faltando muita coisa. Os oleodutos aliviam a pressão, mas não conseguem replicar, sozinhos, o volume gigantesco que passa pelo estreito. Outra ideia é alongar as rotas marítimas, mandando navios por caminhos mais longos, contornando regiões sensíveis. Em teoria, sempre existe um jeito de dar uma volta maior, mas, na prática, isso significa dias adicionais de viagem, mais combustível consumido, mais desgaste das embarcações e menos viagens possíveis por ano para cada navio. Em um mercado em que o preço do frete e o custo por barril transportado importam muito, transformar todas as rotas em trajetos mais longos é como instalar um pedágio gigantesco em cada unidade de energia que circula pelo planeta. Também existe o fator tempo e investimento. Construir novos oleodutos, ampliar portos alternativos, reforçar infraestrutura em outros corredores e redesenhar rotas logísticas globais exige anos de obra, acordos internacionais complexos e bilhões de dólares. Nada disso resolve um bloqueio de curto prazo. Mesmo soluções de longo prazo não eliminam a importância do estreito, só mudam um pouco a distribuição do risco. E há ainda uma contradição curiosa. Enquanto o mundo discute transição energética, fontes renováveis e redução de carbono, a realidade é que grande parte da matriz global ainda depende fortemente de combustíveis fósseis. Isso significa que, por um bom tempo, corredores como o Estreito de Hormuz vão continuar sendo vitais. A tecnologia avança, as alternativas crescem, mas o peso histórico e a infraestrutura já instalada empurram o presente para dentro desse estreito todos os dias. Quando você coloca essas peças lado a lado, a imagem fica clara. O Estreito de Hormuz é um ponto onde a geografia, a economia e a política se encontram. Ele está na posição certa, ou errada, dependendo do ponto de vista, para concentrar uma parte gigantesca do fluxo de energia global. As alternativas existem, mas nenhuma delas consegue hoje absorver totalmente o peso que esse corredor de água sustenta. No fim das contas, um corredor de água com poucas dezenas de quilômetros de largura ajuda a abastecer o planeta inteiro. E isso transforma o Estreito de Hormuz em algo maior do que um nome em manchete de jornal. Ele é uma infraestrutura invisível, uma peça crítica do sistema que mantém o mundo funcionando.
Se esse tipo de bastidor te ajuda a enxergar o mapa com outros olhos, se inscreve no Estruturas Invisíveis e conta nos comentários o que mais te surpreendeu sobre o Estreito de Hormuz e de que cidade você está assistindo este vídeo. Assim, a gente continua abrindo juntos esses corredores escondidos que movem o planeta.